Boa noite, gente. Vocês estão bem? Mais ou menos? Muito privilégio grande estar aqui. E quando o Dani me chamou para falar sobre esse assunto, café, eu fiquei curioso. Perguntei por que o Dani está chamando um mineiro, amante de café, para falar sobre café. Eu quero perguntar aqui, quem aqui toma café? Levanta a mão. Daí você vai continuar com a mão levantada. Quem aqui toma café uma vez por dia? Café 2 vezes por dia. Se você toma só uma vez, pode abaixar a mão. 3 vezes por dia. 4 vezes por dia. 5, 6, ou quando está disponível lá. Eu fiz uma pesquisa, eu vou falar dessa pesquisa um pouquinho mais para frente, mas eu fiz uma pesquisa no Instagram, que quando eu perguntei a quantidade, quantas vezes você toma café, se você não toma café, teve uma resposta muito inusitada, que a resposta foi, toda vez que é possível. Sempre que está disponível, eu tomo café. Muito interessante. Gente, eu sou também amante de café. Eu tomo aí, às vezes é quando está disponível. Realmente aqui a gente está na igreja, a gente está no escritório. Está sempre um café feito. E às vezes a gente está conversando, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Tem muita gente que não toma café aqui? Levanta a mão aí para mim. Vocês que não tomam café, tomam energético? Não também? É isso aí, mas calma. A pregação também é para vocês. Senão, gente, eu só vou falar com quem toma café, por favor, vocês podem ir lá para... Não, eu vou falar com todo mundo. Mas é muito interessante esse tema, porque eu vim de Minas Gerais. Eu não nasci lá, mas eu morei a maior parte da minha vida em Minas Gerais. E o café lá é uma cultura. E a cultura lá, gente, é café com açúcar. Mas sabe aquele café melado mesmo? Que lá a gente faz a água, a gente já ferve a água para fazer o café com açúcar. Então pense naquele café melado. Então é parte da cultura. Tanto é que a gente fez, algum tempo atrás, eu participei de uma viagem missionária lá para Minas Gerais. E um pouquinho perto da minha cidade. E a gente falou assim, gente, se vocês entrarem numa casa para evangelizar, se eles te oferecerem um café, não fala que você não toma café. Isso é um desrespeito. Se a pessoa, e você está conversando com a pessoa, vou passar um cafezinho para a gente conversar. Daí você olha, não gosto de café. Gente, isso é um desrespeito lá em Minas Gerais, da onde eu vim. Então, o café, ele desde sempre. Mas é engraçado que eu só comecei a tomar café, porque eu sempre achei amargo, ruim, coisa de gente grande. Eu só comecei a tomar café ali no seminário com os meus 21 anos. Desde então, sou viciado. Tô brincando, calma. E eu fiz uma pergunta para vocês, para quem toma café aqui. Tem alguém corajoso? Vou fazer essa pergunta, tem que ser corajoso para responder. Tem alguém aqui corajoso para dizer, tem alguém aqui viciado em café? Legal. E é legal, sabe o que é mais legal ainda? Porque no meu Instagram, eu fiz uma pesquisa, eu fiz algumas perguntas. Eu fiz a primeira pergunta se você toma café, e a maioria respondeu que sim. Então, é tipo assim, quase 90% responderam que tomam café. E daí eu perguntei, quantas vezes teve essas respostas? A gente falou que 2, 3, o outro cara falou, está disponível. E eu perguntei o porquê toma café. E eu recebi resposta de, é para socialização, é porque é cultural, porque é bom, por causa do gosto. Mas teve um que eu achei muito interessante que ele respondeu, porque eu sou viciado. É um amigo meu, até a gente trocou uma ideia, assim, cara, eu vou pregar sobre isso, troca ideia. Ele, mano, eu sou viciado. E daí, na próxima pergunta, eu fiz, você conseguiria viver sem o café? E pasmem, todos aqueles, menos esse que falou que é viciado, que ele falou, não, porque eu sou viciado, essa resposta. Mas todos aqueles que disseram que tomam café 3, 4 vezes, e até aquele que disse, quando está disponível, todas as respostas foi, sim, eu consigo viver sem o café. E também, depois eu perguntei se o café era um vício, e todo mundo também não teve uma resposta que disse que não. Então, o que eu tiro de consideração, eu fiz algumas considerações sobre essa pesquisa, foi, café, praticamente todo mundo bebe, pelo menos no meu Instagram, tá bom? Estou falando da pesquisa que eu fiz no meu Instagram. Praticamente todo mundo bebe, eu acho que foi a minha irmã ou mais uma pessoa que falou que não bebia café. Todos acreditam que café é um vício, mas todos, menos aquele meu conhecido, acham que não estão viciados no café.
E eu fiquei perguntando, falei assim, nossa, mas a porcentagem é quase 100%, né? De pessoas que bebem café mais de 2 vezes, de 3, 4 vezes por dia, e todos esses dizem, não, eu consigo viver sem o café. Eu achei isso interessante. Gente, eu vou falar aqui logo cedo, não estou aqui para te julgar, para te falar que você é viciado, eu não vou fazer isso em nenhum momento, tá bom? Mas uma consideração e foi muito legal o processo de fazer essa pregação, porque quando o Dani, eu voltei de férias, o Dani mandou mensagem, mano, você vai pregar nos jovens? Eu soube o que? Ele, café. Daí eu falei, café? E isso gerou algumas conversas aqui no escritório, e eu conversei com algumas pessoas, e eu fiz um desafio para 3 pessoas. Não vou dizer o nome, tá bom? Não me pergunte depois do culto, mas eu fiz um desafio para as 3 pessoas. E uma pessoa, a gente começou a conversar de café e tal, e quando eu falei vício, ele disse, não, mas não se pode viciar em café. E eu olhei para ele e falei assim, você consegue ficar uma semana sem café? Ele, não, daí eu tenho que me organizar para isso. Daí a gente, então você precisa se organizar. Então eu falei, vamos ficar uma semaninha sem café, vamos ficar alguns dias sem café para ver como que você... Ele, cara, eu não quero fazer isso, não me pede, não vou fazer isso. Daí ele citou ainda o pai dele, meu pai era pastor, viveu a vida inteira tomando café. E eu, e se ele ficasse sem café? Não, só uma dorzinha de cabeça. Mas ele falou que precisava se organizar. A outra pessoa que eu fui atrás também, a gente conversou, e eu disse, cara, vamos ficar um tempinho sem café? E essa pessoa olhou para mim assim, cara, eu já fiz esse teste, e eu não estou afim de fazer de novo, eu não estou afim de ter dor de cabeça de novo, eu não estou afim de ficar sem café de novo. Deu, tá bom, duas respostas não. E a terceira pessoa, eu fui, cara, você vai comigo. Ele disse, eu vou, conta comigo. Isso era uma quinta-feira. E eu falei, mano, vamos começar amanhã. Amanhã a gente começa a ficar sem café. 9 horas da manhã ele manda mensagem. Mano, já está difícil. Não estou zoando, gente. 9 horas da manhã. Cara, já está difícil. Daí passou, quando foi 4 horas, eu também fiquei sem um café. Quando foi 4 horas, começou a me dar uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça que quem toma café e fica sem sabe como que é. Começou a dar aquela dor de cabeça, eu mandei mensagem para ele, falei assim, cara, aqui também começou. Enfim, vim aqui no sábado na igreja, fui falar com ele, e aí, velho, como que tá sem café? Ele, mano, eu não aguentei ficar um dia, eu tomei à noite. Ele falou que ele foi no GP, ficou o dia inteiro sem café, chegou no GP, o cara fez um cafezinho, e ele, cara, não tem como, tomei o café. Então foi muito interessante, assim, a gente teve conversas muito legais sobre esse tema, sobre vício, sobre o café, a cafeína. Outra bebida que é muito, muito comum também, que a gente procura os mesmos efeitos que a gente procura no café, que é ficar acordado, que é dar energia, ter atenção, é o energético. E o energético é engraçado que eu nunca vi alguém mais velho tomando energético, gente. Parece que é só jovem que toma energético para aguentar a faculdade, o trabalho, é tudo. Parece que é só a gente que toma energético. Eu sempre achei energético meio ruim, até que eu conheci o Monster. E aquele de manga, gostoso, não é gostoso. Mas, gente, engraçado que para mim não faz efeito nenhum. O café não me acorda, o energético não me acorda, eu só tomo porque eu gosto mesmo. Enfim. Então é um tema muito, muito interessante que eu acho que mexe com a maioria, porque se você não toma, você conhece a maioria que toma na sua casa. Eu acho que é muito difícil achar uma casa que um cafezinho não é passado no dia, ou à tarde, de manhã. Enfim. Mas a primeira consideração que eu gostaria de fazer sobre o café é: café é algo bom. As pessoas viciadas em café olharam para mim e fizeram assim, sim, tô brincando. Café é algo... Gente, café é uma fruta criada por Deus. É algo bom. Não tem problema você olhar para o café e falar, vou tomar um cafezinho para eu ficar acordado. Vou tomar um cafezinho para eu poder ter mais energia. Mas você já escutou a seguinte expressão, e eu escutei minha vida inteira disso, o meu dia só começa depois do meu cafezinho. Eu estou estressado hoje porque eu ainda não tomei café. Eu estou meio triste assim porque eu não tomei café. Mas café é algo bom. É criação de Deus. O problema não está em você tomar o café, porque o café é bom, por causa do gosto. O café é bom. Ainda mais aqueles gourmets, né? Falar café gourmet, aquele que vem, sem ser esses 3 coração. O que mais? Melita. Melita tá bom, pô. Mas café é bom. E eu quero propor já direto, eu quero propor um teste para você. Eu disse aqui no começo que eu não vou julgar ninguém, eu não vou falar
Não vou acusar você que você é um viciado, você precisa de... Não vou. Só aqueles que levantaram a mão depois conversa comigo com o Daniel Simões depois, para a gente bater um papo. Não vou julgar você. Mas eu quero te propor um teste. Se você olha para mim e diz, como todos aqueles no Instagram disseram para mim, menos eu sou viciado. Se você olha para mim e fala, eu tomo café todos os dias e eu não sou viciado, eu quero te propor um teste. Tira o café. Fica uma... Eu sei que dá, parece que dá até um negócio, né? Tira o café, dá um treino assim, né? Fica um tempinho sem café. E eu quero te propor uma avaliação de como você vai lidar sem o café. Eu quero te propor isso. E a avaliação e o veredito final não sou eu que vou fazer, é você que vai fazer, porque você que sabe como você fica sem tomar café. E é muito interessante que o café é um hábito no brasileiro, no mundo inteiro, é a bebida mais tomada do mundo, o café, depois, claro, que da água. Alguns tomam café como se fosse água também, né? Enfim. Mas é um hábito muito do brasileiro, do mundo. E hábitos são coisas que fazemos regularmente. Você tem um monte de hábitos, eu tenho um monte de hábito. Seja ir para a academia todo dia, seja comer alguma coisa, seja hábitos espirituais que você deveria ter, leitura da Bíblia, oração. Nós desenvolvemos hábitos todos os dias. Todos os dias nós estamos lá, tendo os nossos hábitos. E é interessante que quando a gente deixa de fazer, não dá um negócio assim, nossa, eu tenho o hábito de fazer isso, não fiz hoje, não. Só que o hábito levado ao excesso, e quando nós estamos falando também de substâncias, da cafeína, tanto no energético no café, o hábito é levado ao excesso, nós damos um passo em direção ao vício. E vício, diferente do hábito, não é só uma coisa que você faz regularmente. O hábito, você tem controle sobre ele, ou deveria ter controle sobre ele. Ao passo de, não fiz isso, tá tudo bem, eu não vou, meu Deus, ter crise de, como é que fala a palavra? Quando você... Abstinência, isso, fugiu agora. Não vou ter crise de abstinência para fazer isso porque é um hábito. O vício, ele passa daquilo que você controla para aquilo que te controla. Ou seja, você não mais controla aquilo que você faz, mas aquela substância, aquela coisa, ela começa a te controlar. Porém, eu quero propor uma conversa um pouco mais profunda do que isso. Quando a gente olha para as nossas ações, para aquilo que fazemos, nós às vezes somos muito rápidos em olhar para aquilo que fazemos e, opa, isso aqui está errado, isso aqui eu preciso parar de fazer, isso aqui eu não posso fazer, ou isso aqui eu faço demais. E nós temos a tendência de, quando olhamos para as nossas ações, quando olhamos para aquilo que fazemos, atacar aquilo que fazemos. Ou seja, se o meu problema é tomar café demais, o que eu faço? Eu paro de tomar café, não é isso? Está resolvido o problema. Se o meu problema é tomar energético demais, o que eu faço? Eu paro de tomar energético demais. Está simples, resolvido o problema. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia é muito mais profunda do que simplesmente as nossas ações, aquilo que fazemos. A Bíblia, ela coloca o nosso coração, e esses dias eu estava lendo um artigo que fala sobre o coração, ele dá tipo um panorama do que a Bíblia fala sobre o coração, e ele usou a seguinte expressão, que o coração é o centro de controle, que a Bíblia coloca o nosso coração como centro de controle, ou seja, o nosso coração é o que controla as nossas ações. Ou seja, o que eu faço, na verdade, é um reflexo daquilo que eu amo, daquilo que eu desejo. Ou seja, se eu tomo café, não é só pelo gosto, mas o gosto me dá um prazer, o gosto me dá uma sensação legal. E a gente faz isso com comida, a gente não come comida só porque é gostosa. A gente come comida porque ela é gostosa, e por ser gostosa, ela provoca aquele prazer, aquela sensação legal. Esses dias, foi terça-feira agora, a gente teve uma conversa, a gente tomou uma decisão, eu e a Laura lá em casa, e os dois estavam meio chateados, assim. Daí eu olhei para ela e falei assim, vamos comer um hambúrguer gostoso? Vamos comer um hambúrguer? E foi muito legal, até mandei mensagem para o Matheus, Matheus, qual é aquele hambúrguer que a gente comeu no GP e tal? E foi muito legal a sensação, e como foi, depois que a gente comeu o hambúrguer, nós estávamos mais animados, porque a gente comeu.
Então nós fazemos porque nós desejamos o prazer, a sensação que aquilo nos dá. E olha só o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23, você não precisa abrir, daqui a pouco eu quero que você abra um texto comigo. Diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. E eu gosto muito dessa expressão, né? Ele dirige o rumo de sua vida. Ou seja, nós fazemos o que fazemos porque amamos o que amamos, porque desejamos o que desejamos. A conversa ela é muito mais profunda do que simplesmente, se você é viciado, depois dessa avaliação que você vai fazer? Algumas pessoas, ó. Depois dessa avaliação, se você é viciado, não é simplesmente pare de tomar café. Não. Se o meu coração é o meu centro de controle, é o que controla aquilo que eu faço, se as minhas ações, elas são reflexo daquilo que está no meu coração, a conversa é muito mais profunda do que simplesmente parar de tomar café. Muito mais. Muito mais profunda. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Agora você pode ligar, eu quero que você tenha esse texto junto comigo. Em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. Se nós estamos nessa conversa um pouco mais profunda de olhar agora para o nosso coração, que controla as nossas ações, a minha pergunta então para vocês eu estou olhando para o meu coração, Natan, mas qual é então o maior problema? Quando nós olhamos para o café ou para qualquer outro vício, para qualquer outra coisa nas nossas vidas, nós precisamos perguntar, qual é o problema? Qual é o maior problema? O problema é eu ser viciado em café? O maior problema é eu ser viciado em café? O maior problema é eu ser viciado em qualquer outra coisa, para você também que não toma café? Qual é, então, o nosso maior problema? E eu disse que essa pregação não seria só para aqueles que tomam café. Porque se até aqui você que não toma café, você não está entendendo nada, ou você está, esse negócio não é para mim. Aqui todo mundo é colocado no mesmo lugar. Porque todos os nossos corações, todos estamos debaixo desse que é o maior problema. Acompanha comigo aí, Romanos capítulo 3, versículo de 9 a 12. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. O maior problema da humanidade é o pecado. Natan, sabia que você ia falar isso. Mas já percebeu que quando a gente olha para a nossa vida e a gente tenta identificar o problema, a gente não parte de, peraí, meu maior problema é o pecado, e o pecado, ele vai deturpar tudo o que eu sinto, o que eu faço, ou seja, os meus desejos, os meus anseios, os meus amores, eles são manchados pela essa influência que todos estão debaixo dessa influência. Então, os meus desejos, os meus anseios, eles são manchados pelo poder do pecado, que habita em todos nós. É esse retrato que Paulo está fazendo aos romanos. E é muito interessante que Paulo aqui está falando com os judeus, e os judeus acreditavam, por ser povo judeu, que eles eram melhores que os outros. Porque eu sou judeu, eu sou melhor. Mas Paulo está falando, peraí, judeu ou gentio, todo mundo, o retrato é o mesmo. O maior problema do homem é o pecado. E a gente pode começar aqui a perguntar, então o que é o pecado, Natan? E eu falei isso, acho que semana passada, semana retrasada, eu falei sobre isso aqui no GPS também, com os adolescentes, que eu escutei muito a expressão a minha vida toda de que pecado é errar o alvo. Quem que já escutou isso? Pecado é errar o alvo. Pecado é, eu tentei acertar e errei.
Mas quando eu vou ler o texto aqui com vocês, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, pecado vai muito além de errar o alvo. Sabe por quê? Se você já jogou arco e flecha, não sei aqui quem já jogou arco e flecha, eu já joguei só aqueles de criança. Já levantou a mão aqui. Quando a gente joga esse negócio de acertar o alvo, dá impressão quando a gente fala pecado é errar o alvo. A gente tem a impressão que a gente tentou acertar o alvo. Prestou atenção? Como se o pecado fosse nós tentando acertar, mas ops, errei. Mirei no meio, no 100 e putz, acertei no 10. Errei o alvo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, olha só o que diz Tiago 1, 14 e 15. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. O pecado, a expressão aqui é, dão à luz o pecado, esses desejos, que nos seduzem, que nos arrastam. E essa expressão nos arrastam, dá essa sensação do que o vício é, de você se tornar dependente de algo, se tornar dependente dos seus próprios desejos, dos seus próprios amores, anseios. O pecado é isso, o pecado não tem a ver só com o que você faz, tem a ver com o que você deseja. E por estar sob a influência do pecado, o que você deseja é naturalmente contrário àquilo que Deus deseja. É por isso que nós somos tão vulneráveis e tão propensos a sermos viciados em qualquer coisa. Porque nós desejamos o prazer que aquilo nos dá, nós desejamos a sensação que aquilo nos dá, que se tirarmos esse prazer, essa sensação, nós temos crise de abstinência, nós ficamos estressados, nós ficamos mal-humorados e dizemos, meu dia só começa depois do café. Eu estou estressado porque eu não tomei café. Quando entendemos que o pecado é o maior problema da humanidade, e que ele afeta o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, nós entendemos que pecado não é errar o alvo, vai muito além disso, porque a gente nem tenta acertar. É como se olhássemos para aquilo que Deus quer, olhássemos para aquilo que nós queremos, para os prazeres, para os anseios, para os nossos desejos, e Deus, eu quero aquilo que eu quero o meu prazer, eu quero a minha vontade. E está vendo como isso vai muito além só do café? Porque talvez você está olhando aí, você é escravo dos seus desejos, escravo dos seus amores, em tantas outras coisas, que talvez o café é a ponta do iceberg. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem, nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Nós fazemos o que fazemos, porque amamos o que amamos. O maior problema do ser humano é o pecado. E isso é muito importante entender, que o maior problema do ser humano é o pecado. Porque o que a gente vai ler aqui no mesmo capítulo de Romanos é só quando entendemos esse retrato da humanidade, de o maior problema é o pecado, que o que a gente vai ler aqui faz sentido. Olha só os versículos 23 a 26, o mesmo capítulo que a gente está lendo aí em Romanos. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho de Jesus, esse sacrifício que Deus preparou para mim, para você, para a humanidade,
ele só vai fazer sentido na sua vida. E eu não estou falando só para você que não conhece a Jesus, eu estou falando para você que já entregou sua vida para Jesus há muito tempo. Mas ele só vai fazer sentido na sua vida diária quando você lembrar e entender que o seu maior problema é o seu pecado. Quando nós deixamos de lado esse maior problema, nós marginalizamos o Evangelho de Jesus. Se o meu maior problema é o vício do café, eu vou fazer os café, não sei quem é viciado em café, qual é o nome que dá? Cafeinados? Sei lá, cafeinados anônimos. Vamos fazer um aqui na Igreja Batista Memorial, nós vamos, igual Alcoólicos Anônimos, nós vamos fazer cafeinados anônimos. Nós vamos fazer 5 passos para você libertar do café, da cafeína. Mas quando a gente faz isso, a gente está olhando de novo para o quê? Para as nossas ações. Mas quando a gente fala do nosso coração, que é lá onde está o maior problema, antes de qualquer passo, nós precisamos olhar para o Evangelho de Jesus. E o texto, ele coloca isso, o versículo 26 de Romanos 3 é um dos mais lindos para mim da Bíblia, porque ele fala, com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Porque o nosso pecado gera a condenação, então Deus deveria condenar o pecado. Então ele se mostra justo condenando o pecado. E como ele faz isso? Ele dá o seu único filho em nosso lugar, pagando a nossa condenação. O próprio filho dele derrama o seu sangue, porque ele estava se mostrando justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecado que crê em Jesus. O pecador que crê em Jesus, o pecado que crê em Jesus não, né? O pecador que crê em Jesus. Tem um livro que, agora eu esqueci qual livro que é. Eu acho que é Sexo Não É Problema, Lascívia Sim. E nesse livro, ele coloca, na verdade não é, Gálatas para Você, do Timothy Keller, acabei de lembrar. Esse livro é muito legal, eu faço discipulado com alguns jovens nesse livro. E quando vai falar da justificação em Jesus, ele faz uma ilustração que eu acho maravilhosa, a ilustração que ele coloca que Jesus, ao morrer por nós, ele não só nos salvou do corredor da morte, mas como ele nos tirou do corredor da morte, nos deu uma medalha de honra ao mérito. Ele não só nos livra da morte, por aquilo que nós deveríamos pagar, a nossa condenação, porque nós pecamos, mas ele nos declara justos. Ele nos justifica por meio do sacrifício. Somente quando nós entendemos o Evangelho, nós podemos olhar para qualquer vício, para qualquer coisa que nós fazemos, nós podemos entender que o meu maior problema é o pecado. E como isso é resolvido? Isso é resolvido em Jesus. E o Evangelho não é só para aqueles que não conhecem. Talvez você pode pensar, o Evangelho é para aqueles que estão lá na Cracolândia, viciados em crack, em maconha, em cocaína. Esses sim são viciados. Mas nós somos viciados em agradar os nossos próprios desejos e vontades e amores. Somos viciados em olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu sei que o Senhor morreu por mim, mas eu quero fazer o que eu quero fazer agora. Eu quero seguir os meus desejos, as minhas vontades. Nosso coração, ele foi transformado por esse Evangelho. Transformado por esse Jesus, por esse Deus, através de Jesus, que nos justifica, nos declara justos diante dele. E aquele desafio que eu fiz para você no começo, de ficar um tempo sem café, quando nós olhamos para tudo isso, que o problema não é o café, porque você pode, se você olhar para o problema como se fosse o café, você vai tirar o café, vai substituir por outra coisa. Se você entende que o problema é o pecado, sabe o que você vai fazer com essa avaliação? Você não mais vai avaliar o tanto que você toma café ou não. Você vai avaliar, então, o quanto você olha para a cruz de Cristo. Imagina se nós, igual a gente fala,
sem o meu cafezinho eu não vivo o meu dia. Imagina se nós olhássemos do mesmo jeito que a gente fala, sem o meu tempo com Deus, o meu dia não é a mesma coisa. Sem olhar para o Evangelho, sem lembrar daquilo que Jesus fez por mim, o meu dia não é a mesma coisa. Já pensou se nós tivéssemos crise de abstinência por não ter tempo com Deus? Imagina isso. Imagina se do mesmo jeito que a gente fica sem a cafeína, daquele jeito, meu Deus do céu, eu quero... Daí aquele dia que você não teve o tempo com Deus ainda, você não orou, você não olhou para o Evangelho, você ficasse assim, meu Deus, eu tenho que falar com Jesus, eu tenho que lembrar do Evangelho, eu tenho que fazer isso. Imagina. E de novo, é a substituição. É a substituição daquele desejo pecaminoso, corrompido pelo pecado no meu coração, por querer algo, por ser escravo dos meus desejos. É a substituição, agora eu quero olhar para Jesus. Então a sua avaliação é: será que do mesmo jeito que eu olho para a falta do café, eu olho para a falta que Jesus faz na minha vida, para a falta que o tempo com Deus faz na minha vida? Queria que você pensasse, qual a última vez que você parou o seu dia? Sabe aquela paradinha para o café? A gente faz isso várias vezes no dia. Se você não toma café, pense em outra coisa que você faz, paradinha para soneca, qualquer coisa. Mas sabe aquela paradinha que a gente dá, tipo, vou parar, vou tomar um cafezinho? Imagina se nós tivéssemos isso no nosso dia assim, eu vou dar uma paradinha porque eu vou falar com o meu Jesus. Eu vou dar uma paradinha agora no que eu estou fazendo porque eu vou falar com aquele que me ama. Com aquele que me dá desejos restaurados pelo poder dele. Para aquele que me declarou justo. E olha só que beleza. Quando a gente entende que o café não é problema, a gente pode dar essa paradinha tomando um cafezinho. Imagina, você dá uma paradinha para falar com Jesus com o seu cafezinho. Olha que delícia. Olha que delícia. Por quê? Porque o seu maior problema é o pecado. Não é o café. Nós precisamos entender isso. Então, qual foi a última vez que você parou para falar com Jesus? Jesus, muito obrigado por você ter me amado. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Olha aquilo que eu era. A gente cantou isso hoje. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Qual foi a última vez que a gente parou nas nossas orações e disse: Jesus, sem o Senhor, olha o que eu era. Mas talvez você também está aqui nessa noite, você nunca teve a oportunidade de olhar para Jesus dessa forma. O Evangelho do Senhor o Evangelho de Jesus nunca fez sentido para você. Você sempre colocou os problemas nas circunstâncias, em outras coisas, em outros lugares. E hoje você tem entendido, você entendeu que na verdade o seu maior problema é o pecado e Jesus resolve esse maior problema. Te dá novos desejos, te tira dependente de uma substância, de algo, e te coloca dependente dele, do amor dele. E isso a gente pode fazer com excesso, a gente pode desfrutar do amor de Deus com excesso. Por isso eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero falar com vocês que ainda não tiveram esse encontro com Jesus. Você talvez está aqui, está olhando, cara, o que esse cara está falando do Evangelho, de Jesus? Quero falar com você, eu quero te desafiar nessa noite a tomar uma decisão. Baseado na decisão que Deus em Jesus já tomou por você. Deus está te dando a oportunidade nessa noite de olhar para aquilo que Ele fez por você, de olhar para esse Evangelho e olhar para Jesus. Jesus, eu entendo que o Senhor me declara justos, entra no meu coração, muda a minha vida, tira esses anseios, desejos, amores que não condizem com aquilo que o Senhor quer. Deus, eu sou escravo disso, eu sou dependente disso.
Deus, eu sou escravo dos meus desejos, dos meus amores. Deus, me liberta disso. Eu quero te desafiar essa noite a convidar Jesus para entrar no seu coração. Deus está te dando essa oportunidade nessa noite. Você não veio aqui à toa. Você veio talvez pensando que você iria escutar de 5 passos para abandonar o café, mas não. Você veio aqui para escutar do evangelho que transforma a sua vida. Se você quer tomar essa decisão essa noite, você pode me procurar no fim do culto, você pode procurar o pastor Daniel Simões, aquele que falou aqui na hora do louvor. Você pode nos procurar porque nós queremos fazer uma oração com você. A gente quer te dar um abraço, a gente quer caminhar com você. Nos procure. Se você hoje quer fazer essa oração de entrega a Jesus. E por fim eu quero falar com você também que já tomou essa decisão há muito tempo atrás. Mas percebeu que hoje você está dependente dos seus próprios desejos e vontades. Você também tem que tomar uma decisão essa noite. De decidir todos os dias. De olhar para o Jesus. De olhar para o Evangelho de Jesus. De lembrar daquilo que Ele fez por você. De lembrar que agora você tem uma nova vida e deve viver em coerência com essa nova vida que Cristo te deu. E essa nova vida é dependente dEle. Essa decisão é sua hoje também. Deus está te dando essa oportunidade também de decidir voltar os olhos para Ele. Voltar à vida de dependência no Evangelho dEle. Eu também quero te convidar, se você quer uma oração, se você quer conversar, eu estou aqui disponível, o Dani também. Nós queremos orar por você. Deus, muito obrigado por essa noite. Deus, na verdade, a gente olha para o café, para a cafeína, para o energético, a gente tem a tendência de olhar para isso como se fosse o maior problema, mas não, Senhor. O maior problema é o pecado que corrompe os nossos desejos, ao ponto de nós olharmos para o café, para a cafeína, para o energético, para qualquer outra coisa, nos tornarmos dependentes disso, escravos disso. Deus, nos faz dependentes do Senhor, do Teu Evangelho. Nos faz lembrar todos os dias, Deus, que nós precisamos do Senhor todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Que a falta do tempo contigo, que a falta de pensar naquilo que o Senhor fez, também nos cause, Deus, abstinência. Que a falta do Senhor, Deus, nos cause, Deus, desconforto. Que a falta do Senhor, do tempo com o Senhor, nos cause um grande desconforto, ao ponto de nós olharmos para a nossa rotina e entender que nós não podemos ficar nenhum dia sem falar, sem lembrar do Teu Evangelho, sem ter um relacionamento contigo. Por favor, Senhor, nos ajude, que possamos amar ao Senhor de verdade. E abençoe aqueles também que estão tomando uma decisão agora pelo Senhor. Que o Senhor possa entrar na vida dessas pessoas, transformar a vida dessas pessoas, baseado no poder que há no Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.